Momento de meditação. No momento de meditação de hoje, que eu posso chamar de momento Maria, né? Sim, senhor. Momento Maria, momento que você para ouvir a palavra de Deus, nós vamos falar sobre esse tema aqui, ó. Senhor dos afastados. Quem é o Senhor dos afastados? Né? Quem é? O Senhor dos afastados foi o primeiro afastado da história da Bíblia. Quem foi o primeiro que se afastou da presença de Deus na história da Bíblia? Foi o diabo, que era Lucifer, que era um anjo de Deus. Ele era um anjo de Deus que assistia junto à presença de Deus. Você vai entender aqui, ó. Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no Monte Santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Então vamos lá. O diabo era um querubim, era um anjo, ungido por Deus. Ungido para cobrir. Ele guardava os anjos, ele era, digamos, o chefe dos anjos, né? O líder dos anjos. E a Bíblia diz aqui que ele foi estabelecido no monte, aliás, ele andava no Monte Santo de Deus. No Monte Santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. O diabo, antes de se tornar diabo, quando ele era de Deus, ele andava no Monte Santo, no altar. O diabo, o Monte Santo, é um altar. É o altar. Ele vivia no altar. Ele morava no altar. Ele assistia diante de Deus. Constantemente diante de Deus. Ele via Deus. Você já viu Deus? Nem eu, mas ele viu Deus. Ele viveu com Deus. Ele conviveu com Deus. Imagina, ele conviveu com Deus. Como Judas conviveu com Jesus, ele conviveu com Deus. É. Como Adão conviveu com Deus, ele conviveu com Deus. E isso é muito forte para que cada um de nós, pastores, bispos, obreiros, obreiras, cada um de nós que temos uma comunhão com Deus, que fomos batizados com o Espírito Santo, possamos nos avaliar, possamos vigiar. Ele andava em meio às pedras fogueadas. Pedras fogueadas eram pedras de quê? De fogo. Ele andava no meio do fogo do altar, no meio do fogo do Espírito Santo. Do brilho, da luz de Deus. A glória de Deus refletia, como nós falamos outro dia, bispo, refletia diretamente nele. E todos os servos que servem, quanto mais próximos eles ficam de Deus, mais reflete a luz de Deus na vida deles, e eles não podem incorrer no erro desse Senhor dos afastados, dele pensar que essa glória, que esse brilho, que essa maravilha toda procede dele. Prossiga. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ele era perfeito. Lucifer era perfeito.
pelo fato dele andar no Monte Santo, no Monte Sagrado de Deus, pelo fato dele andar na presença de Deus, pelo fato dele viver em comunhão permanente com Deus, porque os anjos no céu vivem em comunhão permanente com Deus. Ele era perfeito. Lembra que Deus disse a Abraão? Anda na minha presença e o quê? E ser perfeito. Como é que a gente pode ser perfeito na presença de Deus? Nós podemos ser perfeitos na presença de Deus, não no sentido de ausência de falhas, mas no sentido de, digamos, nos dias atuais, dentro da nossa humanidade, ser perfeito diante de Deus significa, você andar na presença de Deus para ser perfeito, significa você andar na justiça, significa você andar na retidão, significa você andar de forma que nem o diabo, nem as pessoas que te rodeiam possam apontar o dedo contra a sua conduta, contra a sua maneira de agir, contra a sua maneira de se comportar. Ele era perfeito, porém foi criado com poder de escolha, de tomar a decisão. Exatamente. Então, perfeito eras nos teus caminhos. Quer dizer, ele andava no caminho de Deus. Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então, quando a gente anda nos caminhos do Senhor Jesus, então nós passamos a ter tudo direitinho, nos seus devidos lugares. Em todas as áreas da nossa vida. Muito bem. Até que se achou iniquidade em ti. Essa tem que ser a nossa preocupação. Desde quando você se converteu, obreiro, e os demais. Desde o dia que você nasceu de novo, entregou a sua vida para Jesus, foi batizada com o Espírito Santo, até o dia da sua morte, até o dia da nossa morte, nós precisamos lutar diariamente, cotidianamente, para não acharem o quê? Iniquidade. Iniquidade em nós. Não acharem iniquidade, que é maldade. A iniquidade é o pecado, digamos assim, projetado. É o pecado premeditado. A má intenção, né? O dolo. Lucifer, ele premeditou a rebelião. Lucifer, ele arquitetou tudo. Eu não sei como, mas ele conseguiu convencer, não foi um anjo, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, não, foi a terça parte dos anjos. Então ele teve tempo para arquitetar, ele teve tempo para organizar de forma contundente a rebelião da terça parte dos anjos do céu. Então foi achado nele iniquidade. Que jamais seja achado em você, pastor, bispos, obreiros, eu, todos nós, esposas, a iniquidade. Porque a partir do momento que foi achado em Lúcifer a iniquidade, ele foi expulso do céu e virou o primeiro ser que se afastou da presença de Deus. Então, daí, o tema que eu coloquei aqui, coloque, por favor. Senhor dos afastados. Ele é o Senhor dos afastados. Atenção, preste bem atenção no que eu vou dizer para você.
para todos vocês. Todas as pessoas que um dia estiveram na presença de Deus, seja fazendo o que for, que se afastaram da presença de Deus por alguma razão ou outra, por um período de tempo, 2 tempos, 3 tempos, ou para sempre, se tornaram servos do Senhor dos afastados. Tome cuidado, para que você, por conta do pecado, por conta do afastamento da presença de Deus, por conta de alguma mágoa, entendeu, obreiro? Por conta de alguma mágoa, por conta de algum acontecimento qualquer, algum sentimento, alguma razão que você entender que seja uma razão, tome cuidado para você não se tornar serva do Senhor dos afastados. Até porque, bispo, se a iniquidade já está dentro dela, a queda, o pecado, vai ser uma questão de tempo. Essa iniquidade é aquela inclinaçãozinha que começa, que o bispo sempre fala, e a palavra de Deus fala, para a carne. Aquela inclinaçãozinha que vai dando início, porque se você começar, você está em pé, se você começar a se inclinar, você não dá para ver logo, dá? Eu estou inclinado, você não está me vendo, né? Parece que eu estou em pé, não é isso? Parece que eu estou reto, mas eu já estou inclinado. Quando você vai ver, vai se inclinando, daqui a pouco você está torto e arquitetando a sua rebelião, o seu afastamento da presença de Deus. Amanhã nós falaremos mais sobre esse assunto.